Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, sou membro aqui da igreja e sou psicóloga clínica. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o tema perdão, né? Como nós podemos desenvolver a nossa capacidade de perdoar. Mas antes nós vamos falar um pouquinho com Deus. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por todas as graças que o Senhor tem derramado em nossas vidas, por todo o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Pedimos a Deus a sua direção, né, que as palavras aqui ditas possam surtir efeito nas vidas de quem estiver assistindo. Em nome de Jesus, amém. Bom, muitas pessoas, elas vivem, né, a vida delas por anos e anos, cheias de mágoa, cheias de rancor, cheios de sentimentos ruins, e esses sentimentos muitas vezes eles são causados por experiências negativas que elas tiveram com algumas pessoas. A psicologia ela tem se interessado cada vez mais pelas virtudes humanas, né, pelas capacidades positivas humanas, e o perdão é uma dessas capacidades. E o texto que eu separei hoje, né, como base para o estudo que nós vamos ter hoje, está em Mateus, capítulo 18, 21 e 22, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A gente escuta muito, né, que nós devemos perdoar, que nós devemos liberar perdão, mas o que é perdoar? Meu entendimento, assim, num exemplo muito simples, quando você comete uma ofensa contra alguém, você está contraindo uma dívida com essa pessoa. E perdoar significa cancelar essa dívida, né? Considerar essa dívida quitada. Quando se perdoa alguém, né, a pessoa perdoada e a ofensa que ela te cometeu, ela não deve mais te causar nenhuma raiva, nenhum rancor, nenhum sentimento ruim. Uma vez perdoado, essa dívida foi cancelada. Deus ele nos perdoou, né, dos nossos pecados, porque Ele nos ama. E o perdão, ele só existe mediante o amor. O amor perdoa e o egoísmo retém o perdão. E quando eu digo amor, eu não estou referindo ao amor de um homem ou de uma mulher, nem de pais e filhos, mas o amor pelo ser humano, pela vida humana. Existem pessoas que elas preferem ter razão, né, preferem manter seus argumentos, né, contra a outra pessoa do que perdoá-las, né? E o perdão, ele não é sobre preferir ter razão, preferir manter seus argumentos, ele é sobre preferir ter pessoas. Na palavra diz assim: assim como Deus nos perdoou, sem que nada a gente merecesse, também devemos perdoar, não com base nos merecimentos do ofensor, mas por amor e graça. Então, a gente não deve perdoar alguém porque ela merece nosso perdão, mas porque nós devemos amá-la e, né, assim como Jesus nos ama e nos concede a graça dele. Existem, né, alguns estudos já que comprovam essa questão do perdão, que ela está vinculada ao melhor funcionamento, né, do sistema imunológico, a melhor pressão sanguínea e a melhor qualidade do sono. Enquanto a falta de perdoar, ela causa danos, né, ao nosso corpo, ela causa muitas queixas crônicas, né, de saúde. A ciência tem estudado a respeito, né, do perdão, e na psicologia a gente vê pessoas, né, que chegam com muitos traumas que foram gerados, né, por mágoas, por rancores de outras pessoas, por pessoas que as abandonaram, por pessoas que as magoaram de alguma forma, que abusaram delas. E essas pessoas que sofrem desses sentimentos de mágoa e de rancor, às vezes elas ficam, né, com uma interpretação muito fixa do que aconteceu para elas,
e elas não conseguem perdoar as outras pessoas, a quem as feriu. E quanto mais ela se fixa, né, nessa ideia, nessa mágoa que ela carrega, mais tempo ela passa, né, com essa mágoa, e isso causa danos para ela. Não vai causar danos para quem a feriu, mas vai causar para quem recebeu a ofensa. E às vezes a pessoa, né, de quem se tem a mágoa, ela nem sabe que ela magoou alguém e tá vivendo a vida dela normalmente. A pessoa que foi magoada, né, tá carregando essa mágoa por muito tempo, e isso prejudica, né, a vida dela. E quanto mais, né, se carrega esses sentimentos ruins, essas mágoas, esses rancores, mais consequências ruins também pode se trazer para a nossa vida. Essa questão de não perdoar, ela é tão séria que tem pessoas que vivem, né, tentam viver sua vida com Deus, vão na igreja, participam de todas as atividades da igreja, ora, jejuma, tá ali assim, ativo mesmo na obra, mas essa pessoa ela vive rodeada de problemas, rodeada de questões assim, que ao ver dela são impossíveis de resolver, né? Essa pessoa vive amargurada e ela não entende por que a vida dela não vai para frente como das outras pessoas. E às vezes pode ser porque ela deixou de liberar o perdão para alguém. Então essa questão de não perdoar, ela é muito séria e pode trazer consequências muito graves para as nossas vidas. E hoje eu vou trazer, né, 4 pontos que podem nos ajudar a desenvolver a nossa capacidade de perdoar. E o primeiro ponto, né, que eu vou falar é entender que nós somos seres imperfeitos, né? Nós somos seres humanos e nós cometemos muitas falhas, muitos erros. Existem pessoas que elas são más mesmo e que elas cometem atrocidades contra outras pessoas, e existem pessoas que às vezes falam alguma coisa ou agem de alguma forma que ofende a outra pessoa, e essa pessoa que fez a ofensa, ela nem percebeu que ofendeu. Então, mas de forma geral, né, todos nós cometemos erros em algum momento com outra pessoa. Talvez até eu, talvez até você, né, tenha ofendido alguém e você nem sabe. Mas a gente tem que entender, né, que somos imperfeitos e vamos cometer essas falhas. Existem um caso assim muito simples de pais, né, que se divorciam, e aí esse divórcio vai refletir nos filhos, né? Pode ser que os filhos sintam, né, de alguma forma, que foram rejeitados através desse divórcio. E aí eles vão carregar, né, essa mágoa dos pais por muitos anos da vida deles, mas às vezes pode ser que ele não parou para pensar, né, na situação, não parou para poder olhar o que levou àquele divórcio, o que levou aos pais viverem, né, em lugares separados e, consequentemente, refletiu na vida dos filhos. E aí não visualiza o contexto. Então, você entender que nós somos imperfeitos e que nós vamos cometer algumas falhas em alguns momentos que vão refletir na vida do outro é muito importante, né, para poder te ajudar a ter a flexibilidade de perdoar. O segundo ponto é tentar ver as situações pela perspectiva do outro, né? Isso diz muito sobre ter empatia, né? E eu sei que não é todo mundo que tem, né, essa capacidade de se ver no lugar do outro, de se colocar no lugar do outro, de imaginar que talvez naquele momento a pessoa fez o que ela pôde, né? E que mesmo que gerou uma mágoa, né, com você, ela fez o melhor que ela pôde naquele momento. E quando você se coloca no lugar do outro, não é para você tentar justificar o erro, mas é para você reconhecer que a pessoa sim errou com você, que isso te gerou um sofrimento, mas que não é impossível de ser perdoado. Pode sim ser perdoável, né? Mas depende muito da nossa capacidade de ter empatia pelo outro,
depende muito de nós querermos ter mesmo essa percepção, né, da outra pessoa e, né, tentar conseguir entender o porquê daquela pessoa agir daquela forma naquele momento. O terceiro ponto é treinar a capacidade de ter compaixão e empatia. Tem muito a ver com o segundo, né? O segundo ponto, mas realmente é um treinamento. Às vezes a gente se fixa, né, numa versão. Vou dar um exemplo. Quando você vê uma notícia na televisão e você fica indignado com aquela notícia, você está ali vendo apenas uma face, né, da história. Você não parou para poder olhar a outra versão da história. E às vezes a gente faz isso também na nossa vida, né? A gente se fixa numa versão e não enxerga a outra versão, não tem um olhar, né, de empatia para outra versão. Por exemplo, quando você discute com uma pessoa, na sua percepção, você é a correta, né? Foi a pessoa que te magoou, foi ela que cometeu, né, alguma ofensa contra você e é ela que tem que te pedir perdão. E às vezes a outra pessoa, né, que viveu a situação com você, ela tá pensando da mesma forma, que foi você que a magoou, que foi você que, né, ofendeu ela e que é você que vai pedir perdão. E aí fica as duas pessoas, né, não entram no acordo, não se perdoam e vão carregando essa mágoa aí por muito tempo. Então, tentar, né, se colocar no lugar do outro, ter empatia para analisar as situações é um terceiro passo para você conseguir desenvolver sua capacidade de perdoar. E o quarto ponto aqui, irmãos, é sobre ressignificar o que aconteceu. Qual que é o significado de ressignificar? Aqui no dicionário, o significado de ressignificar é atribuir um novo significado, dar um sentido diferente a alguma coisa, redefinir. Aquele congresso ressignificou as minhas convicções. Então, sobre ressignificar, eu vou dar um exemplo assim bem simplesinho, né? De, por exemplo, um jogador, ele erra um lance, né, num jogo de futebol. E aí, naquele momento, o time, a torcida toda, né, fica assim com raiva, porque dependia, né, daquele lance para conseguir o título. E aí, naquele momento, aquele jogador não conseguiu. Mas passou o tempo e esse jogador, ele conseguiu trazer, né, mais títulos, né, conseguiu fazer mais gols e que alegraram tanto a torcida como os jogadores. Então, ressignificar aqui é no sentido de, ao invés de eu remoer, né, a história de que alguém me ofendeu, alguém me feriu, alguém, né, cometeu um ato assim que me causou traumas, eu posso ressignificar essa história. Eu posso procurar entender o que eu posso tirar de bom dessa história, né? Talvez aquela pessoa, naquele momento, ela não agiu, né, da melhor forma comigo, mas ela agiu da melhor maneira que ela pôde, né, naquela circunstância. E o que aconteceu no passado, ele não vai ser apagado, mas eu posso decidir, né, perdoar e seguir em frente. Então, irmãos, esses são os 4 pontos, né, que nós podemos tentar colocar em prática no nosso dia a dia para poder estar desenvolvendo a nossa capacidade de perdoar, né? Eu vou encerrar por aqui, mas os irmãos fiquem na liberdade, né? Se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma, né, de algum esclarecimento, vocês podem estar me procurando na igreja. Eu vou deixar aqui também no vídeo, né, meu contato, minha rede social. E aí, se os irmãos precisarem de alguma coisa, pode estar entrando em contato comigo, né? Desde já eu agradeço, né, a oportunidade e que Deus abençoe vocês. Fica com Deus.